Bom dia, estamos aqui mais uma vez para falar hoje da lição número 11. Vamos falar sobre Pedro, mudar é possível. Nosso texto está lá em Mateus 16, de 15 a 19. Sou professor dos jovens da Igreja Metodista em Vila Penteado. Eu estarei lendo para vocês esse texto agora. E aqui Jesus pergunta aos discípulos: que diz o povo ser o filho do homem? Quem, né? Quem o povo está dizendo que é o filho de Deus? E lá os discípulos respondem para ele, né? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O processo de autoconhecimento é fundamental para a nossa evolução como ser humano, né? Ao nos conhecermos, vamos entendendo como funciona a nossa personalidade, reconhecendo as nossas virtudes e nos deparando com as nossas responsabilidades. Por que eu estou dizendo isso? Por causa de Pedro. Pedro era casado, como podemos comprovar lá em Marcos 1,30, morava em Betsaida, na região da Galileia, também podemos comprovar isso lá em João 1,44, e trabalhava como pescador, ao lado do seu irmão André. E foi num dia de trabalho que Jesus apareceu e chamou para segui-lo e participar, né, do projeto iniciado por Deus. A partir daí que Pedro passa a viver muitas experiências junto com Jesus. Uma delas que eu gosto muito foi quando Pedro anda sobre as águas, né? Podemos ver lá em Mateus de 14 de 27 a 33. Pedro está no barco, Jesus tinha mandado eles saírem, né? Que depois ele iria, ele ainda estava despedindo o povo. E os discípulos, de repente, depois de um certo tempo, olharam e viram aquela silhueta andando sobre o mar. E ali se assustaram, se apavoraram, achando que era um fantasma, mas era Jesus. E Pedro grita, né? Se for Jesus, manda que eu também ande sobre as águas e vá ao seu encontro. E Jesus fala para Pedro ir. Pedro tinha aquela personalidade impulsiva, se jogou no mar, né? Pulou no mar e saiu andando. Uma passagem interessante, uma passagem de fé, de uma série de coisas que podemos colocar como qualidades e defeitos de Pedro. Depois ele afunda, Jesus vai lá, salva ele, e tem todo um contexto aí que pode dar um contexto de uma ótima pregação, inclusive, né? Pedro também, ele questiona sobre quantas vezes se deve perdoar, né? E Jesus responde, ele fala, são 7 vezes, Senhor? E o Senhor fala, não, 70 vezes 7, né?
E Pedro, ele sempre esteve se destacando, né? Tanto em atitudes como em perguntas a Jesus, como em resposta para Jesus, né? Tanto é que a revelação seguida da afirmação de Jesus como Cristo, Pedro que deu, né? Pedro falou, não, você é o Cristo. E foi uma coisa inspirada por Deus na vida de Pedro, né? Tanto é que Jesus pede para que eles se calem, não anunciem aquilo ainda, porque não era o momento, né? Em diferentes relatos bíblicos, Pedro parece ser impossível. Ele agia várias vezes pela emoção, tanto que foi repreendido por Jesus algumas vezes por causa disso, né? Quando Jesus é preso no Getsemane, Pedro saca da sua espada e corta a orelha do soldado Malco. E Pedro foi capaz de defender Jesus naquele momento, mas em seguida ele também foi capaz negou, né, ser discípulo de Jesus. Naquele momento que Jesus estava sendo preso, acusado, ele negou Jesus 3 vezes. Jesus já tinha falado para ele, né? Pedro, tu vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Então, episódios como esses nos fazem pensar como a caminhada de Pedro para se tornar um discípulo não foi fácil. Pedro teve belas experiências com Jesus que o ajudaram a crescer no caminho do discipulado, mas também vivenciou muitos conflitos. Pedro, apesar das suas limitações e inconstâncias, amava profundamente Jesus. Pedro, em determinado momento após a ressurreição, num dos encontros com Jesus, Pedro é indagado com a seguinte frase por Jesus: Pedro, tu me amas? E por 3 vezes Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: sim, Senhor, eu te amo. E Pedro se entristece também com essa colocação de Jesus, e no final Pedro responde: Senhor, tu sabes que todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Pedro, nesse momento, se entrega e assume, né, que o seu amor é limitado e o faz com sinceridade. E isso é o suficiente para Jesus. Pedro, no dia do Pentecoste, foi cheio do Espírito Santo e, sendo usado então em sua primeira pregação pública, e através dessa pregação, quase 3.000 pessoas foram alcançadas. Podemos ler esses textos lá em Atos 2. O medo se tornou bravura, a autoconfiança deu lugar à dependência de Deus. As falsas expectativas foram ajustadas pela fé e a preocupação com a preservação de sua existência deu lugar à entrega. Pedro não havia se tornado perfeito, mas uma pessoa melhor, mais madura, forjada à luz do caráter de Cristo. Contando agora com a presença do Espírito Santo, né, que ensinava todas as coisas conforme ele anunciara Jesus. Jesus sabia das qualidades e defeitos do discípulo. E mesmo assim o escolheu para espalhar a boa nova do reino. Seja você também um anunciador de Jesus, um seguidor, pois ele nos ensina a sermos pessoas melhores
pessoas perdoadoras, pessoas bondosas, pessoas verdadeiras, pessoas que têm um coração doador, pessoas que amam o próximo. Pedro é um exemplo de vida para nós, porque Pedro representa a muitos, né? Muitos de nós podemos nos comparar a Pedro, uma pessoa dura, uma pessoa impulsiva, mas uma pessoa que tinha um coração bom, uma pessoa que aprendeu com Jesus, uma pessoa que se transformou e foi transformada, né? No pouco tempo que andou com Jesus, que foram apenas aí 3 anos no ministério de Jesus. E hoje eu convido você, jovem, a você que está assistindo aqui, a aceitar agora Jesus como seu único Salvador. Porque Jesus não exige nada. Jesus apenas exige de você que você seja um seguidor, um discípulo que faça o que ele fez, que cuide das pessoas. Porque quando ele disse para Pedro, tu me amas, então apacenta minhas ovelhas. O que é? É cuidar do próximo, é ajudar, é poder estar ali na hora das dificuldades, das pessoas que estão ao seu lado, daquelas que você conhece e também daquelas que não conhece. Então aceitar Jesus é seguir o Mestre, é seguir os seus ensinamentos. Quero desejar a vocês hoje aqui um bom domingo, que Deus possa ter falado ao seu coração, que você possa se inspirar a estar lendo a palavra de Deus. Aqui Jesus nos ensina a ser homens e mulheres de fé, transformados, restaurados. E te deixo esse desafio hoje. Seja um seguidor de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoá-los e tenha um domingo repleto de alegrias e conquistas. Em nome de Jesus. Amém.